né? Afinal, a gente tem essa aula de 15 em 15 dias. Eu disse que a gente já entraria no conteúdo de gestão da qualidade, mas eu me atentei que a gente poderia ter uma aula a mais para tratar sobre um assunto que está em bastante evidência e que eu estava tocando em vocês de uma forma indireta, que é a questão do ESG, certo? Então, essa aula de hoje vai ser dedicada a esse assunto. Mas antes, né, em relação à aula anterior, que tratou sobre o agroambientalismo, e teve uma atividade a qual vocês deveriam visitar um site de comercialização de propriedades agrícolas, selecionar uma que vocês teriam interesse, e aí vocês deveriam descrever o que vocês fariam para que aquela propriedade ela se tornasse mais sustentável, né? O que poderia ser adaptado para que ela fosse uma fazenda mais de acordo, né, com esse pensamento agroambientalista e com as práticas atuais da gestão agropecuária que visam uma produção mais sustentável e também mais eficiente, né? Essa atividade fez com que alguns colegas tivessem dúvidas, né, que entraram em contato para poder questionar o que poderia ser feito. Na questão, na verdade, eu já colocava alguns exemplos, como, por exemplo, a construção de biodigestores, você adotar uma prática de cultivo com serrapilheira, de plantio direto, entre outros assuntos que a gente já conversou ao longo do curso em outras disciplinas e em outras aulas, né? E que você poderia recordar para poder pensar se colocando na posição, por exemplo, de um futuro gestor de uma propriedade como a que você escolheu, o que poderia ser feito para poder otimizar essa fazenda, né? E aí, como alguns colegas ainda não fizeram, e essa semana mesmo já me enviaram dúvidas, eu vou colocar primeiramente para vocês um vídeo aqui que detalha alguns outros exemplos, né, de situações que poderiam ser implantadas em uma propriedade para torná-la mais sustentável, né? Esse vídeo aqui ele foi produzido pelo Rabobank, que é uma instituição financeira, uma das mais importantes, aliás, do mundo no que diz respeito ao financiamento do agronegócio. Então, só um momento que eu vou exibi-lo aqui para vocês. Olá! Fizemos este vídeo para que você, nosso parceiro do campo, possa entender melhor como é o dia a dia de uma fazenda. Vamos lá? Para começar, é fundamental entendermos que a estrutura de uma fazenda brasileira deve seguir um número muito grande de legislações ambientais e trabalhistas bastante exigentes. Além disso, boas práticas sempre são bem-vindas para tornar o negócio mais sustentável. Estamos falando de técnicas mais limpas de produção, respeito aos requisitos legais do agronegócio e, principalmente, proatividade na gestão dos aspectos sociais, trabalhistas e ambientais da fazenda, mantendo a mão de obra sempre atualizada sobre essas informações. Como exemplo de legislação, temos o novo Código Florestal, estabelecido em 2012, que traz uma série de mudanças e exigências para os proprietários rurais. Vamos começar nosso tour e dar um passeio pela fazenda? O que vamos ver primeiro é a área de reserva legal. Esse espaço pode estar localizado tanto no interior de uma propriedade, quanto em áreas de compensação fora dela. E sua principal função é assegurar o uso econômico e sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, conservando a biodiversidade, o abrigo e a proteção de fauna silvestre e também da flora nativa. Com o novo Código Florestal, é possível fazer a compensação da reserva legal de 4 formas diferentes. Além disso, os percentuais de reserva legal de cada propriedade variam de acordo com o bioma onde ela se localiza. Fique ligado! A área de preservação permanente tem a função de preservar os recursos hídricos, a paisagem, o solo, a estabilidade geológica e a biodiversidade local e o bem-estar humano. Aqui temos um ponto muito importante. O gado e qualquer outro tipo de animal criado para fins econômicos deve ficar separado da APP para evitar contaminações das áreas e dos recursos hídricos que possam existir nessas APPs. Mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre as áreas de depósito e reciclagem.
Começaremos pela área de depósito de defensivos. Ela deve ficar a pelo menos 30 metros de distância de qualquer fonte de água e outras construções. O lugar deve ser fechado, com boa ventilação e iluminação, ter acesso restrito e ser sinalizado. Além disso, é bom lembrar que o manuseio dos defensivos deve ser controlado. Menores de 18 anos, maiores de 60 e gestantes são proibidos de manipular tais produtos. Para armazenar temporariamente as embalagens vazias de produtos químicos, algumas regras devem ser seguidas. As embalagens precisam estar lavadas e com o fundo perfurado, garantindo que não haja reutilização, e devem ser armazenadas com suas respectivas tampas e rótulos. Além disso, embalagens nunca devem ser armazenadas dentro de residências, alojamentos ou junto com alimentos e rações animais. Quando falamos de estocagem de materiais inflamáveis, é importante seguir rigorosamente os requisitos legais. Os depósitos devem ser distantes de outras instalações, possuir piso impermeável de alvenaria e, para o caso de depósito de combustível, os tanques devem ser aéreos. Por último, é essencial que haja a identificação de cada tipo de produto estocado, assim como das suas medidas de segurança e de emergência. Toda e qualquer atividade produtiva acarreta na geração de resíduos. No meio rural, isto não é diferente, e os resíduos gerados nas propriedades devem ter o gerenciamento correto para evitar a contaminação ambiental. A norma NBR 10.004 classifica os diferentes tipos de resíduos sólidos em 3. Então, fique ligado: restos de alimento, lixo de banheiro, pilhas, lâmpadas, medicamentos, resíduos recicláveis. Qualquer resíduo gerado deve passar pelo tratamento ou destinação adequados, independentemente do local onde são gerados. Continuando nosso tour virtual, vamos falar sobre outro ponto muito importante na rotina de uma fazenda sustentável: como gerir os efluentes. O CONAMA possui 2 resoluções que estabelecem parâmetros aceitáveis para descarte de águas residuárias. Nas fazendas, uma das práticas mais utilizadas para a destinação dos efluentes sanitários é a construção de fossas sépticas, que devem seguir as recomendações da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nossa dica é: faça um levantamento de todas as atividades que geram efluentes em sua propriedade. Onde eles são gerados? Para onde eles vão? Pode ser necessária a elaboração de um projeto técnico para a correta gestão dos efluentes. Agora, que tal mudar um pouquinho de assunto e falar sobre as áreas onde os funcionários da fazenda podem fazer uma pausa? A norma regulamentadora número 31, NR31, é a principal legislação sobre saúde e segurança nas atividades de agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. Ela estabelece regras mínimas de adequação para alojamentos, refeitórios e áreas de vivência. Vale lembrar que esta norma trata de condições mínimas necessárias, mas o empregador tem total liberdade de fornecer o máximo de qualidade e conforto que puder aos funcionários. Eles merecem. E, pensando no conforto da equipe, existem algumas regras que devem ser seguidas. Camas com colchão, distantes umas das outras por no mínimo 1 metro. Beliches? Sim, mas limitados a 2 camas na mesma vertical, com espaço livre entre elas de 1,10 m entre os 2 colchões. O proprietário também deve ceder armários individuais para armazenar objetos pessoais, e os alojamentos devem ter portas e janelas que ofereçam boas condições de vedação, além de recipientes para a coleta de lixo. Por último, mas não menos importante, deve existir uma separação por gênero dentro dos ambientes. Outro local importante para o bem-estar dos seus funcionários é o refeitório, e a organização desse espaço também possui regras. Boas condições de higiene e conforto, capacidade para atender todos os trabalhadores da fazenda, mesas com tampos lisos e material lavável, água limpa e sabão para a higienização das mãos em lavatórios, além de outras medidas para que o funcionário da fazenda tenha uma ótima refeição. E aí, gostaram do tour virtual? Sabemos que tocar uma fazenda é desafiador, mas também é muito gratificante. Por isso, seguimos em frente aprendendo com os desafios e descobrindo boas práticas para o agronegócio diariamente. Então, se quiser saber mais, consulte nosso Manual de Boas Práticas Socioambientais no Agronegócio. Você vai encontrar informações que podem ser úteis ao seu negócio. E o mais interessante é que em nosso manual disponibilizamos uma tabela de autoanálise para que você possa diagnosticar quais são os principais problemas e começar a corrigi-los.
Faça essa autoanálise e mão na massa por uma agropecuária mais sustentável e um mundo melhor. Obrigada por curtir o tour virtual com a gente. Até a próxima! Então, pessoal, nesse vídeo são abordados alguns outros aspectos, né, além daqueles citados na própria questão, e que também a gente já conversou, já estudou em outras aulas e outras disciplinas, né? Implantação de energia solar ou de outros tipos de energia sustentável na própria propriedade, entre outras situações que obviamente contribuem para que o desempenho da fazenda em si seja otimizado. Obviamente que você não tem que descrever para cada um dos exemplos em detalhes o que você faria, nem citar leis, né? Apenas uma atividade básica de tentar compreender, né, qual a sua visão de como que você consegue enxergar todas as potencialidades de se ter uma fazenda que seja mais adequada à realidade do mundo de hoje. Esse manual das boas práticas sustentáveis eu vou disponibilizar junto com todo o material de hoje, né, junto com o vídeo dessa aula, para quem quiser ler, né, se aprofundar mais um pouco sobre as diversas possibilidades. Alguns outros assuntos que são tocados nesse vídeo, que justificaria, por exemplo, por que eu tenho que ter uma área de alimentação com as determinadas regras, com determinados produtos químicos, por que um alojamento eu tenho que separar as mulheres dos homens, por que uma determinada área de produção eu tenho que ter um determinado tipo de piso ou de iluminação, a gente vai ver mais à frente em disciplinas como projetos de empreendedorismo e planejamento e gestão, onde tem assuntos mais direcionados, né, a esses assuntos que são tocados de forma indireta. Quem gostaria de fazer alguma observação? Ou está claro o que essa atividade pediu e como é que vocês devem resolvê-la? Gosto. Oi. Pode repetir, porque a internet daqui tá só caindo, porque choveu. O que eu coloquei, Sara, é que o vídeo teve como objetivo reforçar alguns pontos, né, que são exigidos hoje e que caracterizam para que uma fazenda ela seja sustentável, tá? Então, o que eu estou reforçando é que, além do que foi abordado no vídeo, né, na própria questão vocês têm exemplo de práticas de produção sustentável que vocês podem adaptar para a resolução da última questão da atividade que foi passada dessa disciplina. E aí vou disponibilizar, junto com o material da aula de hoje, lá no Google Sala de Aula, também esse manual de boas práticas que é citado aí no vídeo, para que vocês possam também ter outra fonte para poder consultar ou mesmo se inspirar, né, quem sabe no futuro, em poder implantar essa prática, quem sabe na propriedade, vocês que moram no interior, ou mesmo quem vai trabalhar em um local semelhante no futuro, ok? Então vamos à aula de hoje. Só um momento em que eu vou abrir aqui a apresentação para vocês. Hoje a gente vai falar de um assunto que está em bastante evidência, né, no mundo empresarial, que são os desafios e oportunidades para o agronegócio nas práticas ESG, né? O ESG que a gente já vem citando aqui desde a primeira aula dessa disciplina, mas de uma forma indireta, apenas complementar. Então, senti necessidade de poder dar uma aula inteira para vocês sobre esse assunto, até para que vocês possam se apropriar de vez do conceito e, obviamente, começar a relacionar, né, esse termo ao próprio mundo, né, a qual a gente habita, onde você vai ver, por exemplo, um comercial de TV sobre uma determinada empresa e saber reconhecer que essa empresa adota essa prática, né? Antes, é preciso reforçar, né, do porquê que a gente continua falando sobre gestão ambiental e a gestão ambiental ela acaba se destrinchando em diversos outros assuntos, como o próprio ESG.
é justamente pelo fato desse ser o grande desafio da agropecuária moderna, né? Que é conseguir continuar produzindo, aumentando seus índices de produtividade, aumentando a qualidade do produto, conseguindo com que isso ainda mantenha boas margens de lucro para o produtor rural e que tudo isso aconteça dentro de um ponto de vista que traga respeito ao meio ambiente, né? Então, 3 pontos a gente coloca em evidência em relação a esse desafio da agropecuária moderna. A produção de alimentos com qualidade, né? Isso no mundo, diante do coronavírus, se tornou ainda mais importante, né? Cada vez mais o consumidor vai se preocupar em levar o produto para casa, querendo saber de onde que veio esse produto e com garantias de que ele não vai oferecer nenhum risco à sua saúde, né? Vai produzir alimentos em quantidade satisfatória, né? O planeta está crescendo cada vez mais em população, o que exige uma demanda muito maior de alimentos e, efetivamente, os produtores rurais eles vão ter que dar conta, né, de satisfazer essa necessidade, não apenas da alimentação humana, mas de outros produtos, né, que são gerados também por produtos agropecuários, né, como, por exemplo, a indústria de moda, das roupas, né, onde você utiliza o couro, o algodão, ou a seda, né, que vem através da própria produção agropecuária, além de outros produtos, como papel, celulose, né, produtos que não vêm diretamente, mas passam pela produção agropecuária, e obviamente você tem que ter todo um controle sobre isso. E claro, o combate à poluição gerada pela sua atividade, né? Se é impossível a gente zerar a poluição que é gerada por uma atividade, nós sabemos hoje que nós podemos pelo menos minimizar ou restaurar a poluição a partir do momento em que adotamos práticas mais sustentáveis. Práticas como essas, né, que vocês estão colocando como exemplos nessa última atividade que foi passada dessa disciplina, né? Então, seja uma fazenda, seja uma agroindústria, ela tem hoje como um dos seus principais desafios pensar cada vez mais como é que se pode dar uma destinação correta às suas emissões de gases, às suas emissões de efluentes, para que ela possa ter um papel mais relevante para a sociedade, né? O papel de produzir, de empregar pessoas, de disponibilizar produtos e serviços para a sociedade, mas trazendo o mínimo impacto ao meio ambiente possível. Então, vale a pena a gente lembrar o que é o impacto ambiental, né? E para isso a gente vai consultar aqui a resolução do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, né, que foi instituído em 1986, que diz que impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam 1. A saúde, a segurança e o bem-estar da população. 2. A atividades sociais e econômicas. 3. A biota, né, que é todo o ciclo de organismos vivos. 4. As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, ou seja, tanto o aspecto visual quanto o aspecto biológico e fisiológico. E C, a qualidade dos recursos ambientais, né? E quando a gente fala nisso, um dos principais é justamente a água, né, que a gente espera receber, né, para o nosso consumo da forma mais adequada, como existe também uma própria legislação que diz que a água ela tem que ser insípida, inodora, sem gosto e oferecer nenhum risco à saúde humana, né? Então, todos nós, cidadãos brasileiros, somos responsáveis por garantir que haja o respeito ao meio ambiente, porque isso equivale à nossa própria manutenção de saúde, né? E se é necessário interferir no meio ambiente, né, para a criação de agroecossistemas, evidentemente que nós temos que pensar em como
minimizar esses impactos. E aí, no que diz respeito à gestão ambiental na agropecuária, né, na produção agropecuária, deve-se sempre prezar por um real comprometimento com o quê? Com os princípios da gestão ambiental, né, e por todas as leis ambientais a qual a entidade empresarial ela está submetida. Também deve-se assegurar o bom funcionamento, a melhoria do rendimento, a perenidade e o desenvolvimento dessas ações, né? Ou seja, as ações elas precisam funcionar da forma adequada. E como é que vai funcionar da forma adequada? Fazendo o que está sendo exigido nas leis ou em normas de certificação de qualidade que a gente vai estudar no futuro, né? Deve-se também pensar na melhoria do rendimento, ou seja, se é bom, sempre dá para melhorar, e a perenidade, essa melhoria ela tem que ser contínua. O padrão de qualidade ele tem sempre que se manter estável. A gente pode melhorar, mas a gente não pode regredir. Como é que a gente faz isso? Se baseando em metodologias científicas, né, como oriundas da própria matemática, né, programas de computador, planilhas, diversas metodologias de acompanhamento para saber se estamos de acordo ou não com o que exige a lei e as normas de qualidade. E, obviamente, também é necessário ter atitudes e ações que são baseadas no ser humano, né? O respeito com a natureza em si não é por ela própria, mas porque os danos ao meio ambiente interferem em danos para a saúde humana. Então, novamente, cuidar, como está na própria Constituição brasileira, cuidar do meio ambiente é cuidar da própria saúde humana, né? E nesse sentido, é o que é o que nos apresenta, né, uma nova interpretação da gestão ambiental e do que a gente conhecia como o tripé da sustentabilidade empresarial, né? Que a gente já conversou bastante lá no primeiro ano, né? A preocupação com que o desenvolvimento de um negócio ele tenha viabilidade econômica, responsabilidade social e respeito ambiental, né? Ou seja, que um negócio ele consiga ser lucrativo, respeitando as normas de meio ambiente e trazendo, obviamente, os benefícios para a sociedade, sendo os principais benefícios conseguir gerar trabalho e renda e disponibilizar produtos e serviços, né? Então, há hoje uma nova interpretação do conceito do tripé da sustentabilidade. Não é que ele deixa de existir, mas o tripé da sustentabilidade ele se aplica, pode-se dizer que hoje não apenas a qualquer pessoas, né? A qualquer empresa, mas praticamente para todo mundo que está envolvido na sociedade. E quando a gente fala em empresas, principalmente nas grandes corporações, a gente está começando a dar um novo nome a esse tripé, que é o chamado ESG, né, ou práticas ESG, que são práticas de produção sustentável, mas que vão além da própria produção agropecuária ou industrial. Elas abrangem outros setores dentro e fora da empresa, né? Então, ESG, ou Environmental, Social e Governance, né? Ele tem essa nova interpretação do tripé da sustentabilidade sendo aplicado principalmente nas grandes corporações empresariais. A sigla ESG ela surgiu pela primeira vez em um relatório que foi produzido em 2005, então nós já temos aí mais de 15 anos, né, intitulado como Who Cares Win, que significaria ganha quem se importa, né? E ele foi resultado de uma iniciativa liderada pela Organização das Nações Unidas, onde 20 instituições financeiras de 9 países, é importante dizer que entre esses 9 se incluía o Brasil, se reuniram para desenvolver diretrizes e recomendações como incluir questões ambientais, sociais e de governança na gestão de ativos,
serviços de corretagem de títulos e pesquisas relacionadas ao tema, né? Então, novamente, questões ambientais, sociais e de governança na gestão de ativos, ou seja, na gestão, o que seriam esses ativos? São ativos financeiros, basicamente, ou seja, vamos pensar em uma grande empresa. Tudo que uma empresa tem faz parte do patrimônio financeiro dela, ou seja, é um ativo. A frota de veículos, todo o maquinário de produção, esses recursos, eles podem ser vendidos, eles podem ser trocados, então eles são ativos. Ativo é algo no mercado financeiro que tem valor. E o que não tem valor, a gente chama de passivo. Esses são dois conceitos lá da contabilidade, né? Então a ideia é que você tivesse uma gestão melhor dos ativos, e aí nesse caso eu compreendo que, por exemplo, se uma grande propriedade rural, né, ela tem, por exemplo, lá um açude, uma floresta, isso são ativos financeiros, né? Isso também se aplica a serviços de corretagem de títulos. O que seria isso? Título é o direito de posse sobre algo, né? Um exemplo muito simples para vocês seria título de terra. O que é um título de terra? É um documento que comprova que eu sou dono de um determinado território, tá? Mas aqui a gente está falando de títulos no que diz respeito a ações de uma empresa, né? Não sei se a gente já conversou, até porque a gente não teve a nossa aula sobre mercados derivativos, mas o que é uma ação de uma empresa, né? Vamos supor que todos vocês queiram se tornar investidores, né? Vocês querem investir o dinheiro de vocês em uma empresa, porque esse dinheiro investido lá vai trazer para vocês todo mês, ou a cada 6 meses, ou a cada ano, um valor maior do que aquilo que vocês é, disponibilizaram em investimento. Então, suponhamos que um de vocês pagou R$ 100 num título de uma empresa como a Amage, por exemplo, que pertence a uma grande produtora de grãos no nosso país. Você pagou R$ 100 em uma ação da Amage. Você vai ter um título, um documento que é referente a essa ação que você comprou. E aí, todo mês, ou toda semana, todo dia, a corretagem desse título ela vai variar, né? Ou seja, se você comprou por 100, pode ser que amanhã essa ação que você comprou por R$ 100 esteja valendo 97, pode valer 80, né? Ou seja, o preço da ação caiu. Mas ela pode subir, como por exemplo, valer 120, 150, 200, né? E essa é a perspectiva do investidor de empresa. Quanto mais uma empresa cresce e ela tem boa reputação no mercado, o valor da ação que você comprou vai estar sendo corrigido para um valor maior, né? Se o valor da ação cai, você tende a vender esse título, porque você vê que você pode ter prejuízo. Agora, se ele sobe, a ideia é que você mantenha e venda no futuro quando o valor que você conseguiu obter foi bem superior ao que você investiu, né? Então, a corretagem é a diferenciação que esse título vai tendo ao longo do tempo, né? E o que a prática ESG vem colocar é que essa corretagem de título ela esteja atrelada a essa proposta, ou seja, quanto mais uma empresa ela se destaque no cenário mundial, a qual ela tem boas práticas, que ela implanta boas práticas em questões ambientais, sociais e de governança, mais o título tende a ser valorizado, né? Então, isso vem ajudar bastante a que os investimentos eles sejam maiores em empresas que adotam as práticas ESG. Deu para entender, pessoal? Washington, Oi, pode falar. o senhor pode dar, é porque o senhor deu o exemplo do ativo, você pode dar um exemplo do passivo? Só que aí no caso não contribui assim para que a gente compreenda aqui a situação, certo, Luciano? Por exemplo, suponhamos que nós temos um veículo, como um trator, e esse trator teve um problema lá, ele pegou fogo, ele explodiu.
Eu posso vender? Ninguém vai querer vender um trator que eu não consigo, ele explodiu, né, queimou por completo, eu não consigo vender, eu não consigo me desfazer. Então, esse recurso financeiro, esse meu ativo, ele se tornou um passivo, porque ele não consegue mais se transformar em algo que me dê dinheiro, tá? Então, tudo numa empresa que consegue te trazer dinheiro, seja por venda, seja trocando, ou mesmo que você não se desfaça dele, mas ele está dentro da empresa como algo que te traz valor, é um ativo. Agora, tudo aquilo que não te traz valor é um passivo. Se uma empresa, por exemplo, ela decide fazer um investimento, como por exemplo, construir um galpão de armazenagem, né? O valor que ela vai investir é considerado dentro da contabilidade como ativo. Quando esse galpão de armazenagem estiver construído, perdão, vai ser um ativo. Mas no momento em que ela destinou dinheiro, aquele dinheiro vai ser contabilizado como um passivo, porque ela está perdendo dinheiro. Mas esse dinheiro que ela perdeu vai ser investido para gerar um ativo no futuro. Então, tudo aquilo que não dá rentabilidade é um passivo. Deu para entender mais ou menos? Deu sim, Washington. Obrigado. Por nada. Pessoal, ficou bem claro isso? Em síntese, o que eu estou querendo colocar é que o ESG ele traz uma nova perspectiva, principalmente para investimento empresarial, né? Porque quanto mais uma empresa se destacar em práticas ambientais, sociais e de governança, mais a valorização das ações dela vai acontecer, né? Então, o ESG se tornou o tipo de investimento hoje mais atrativo no mundo, né? Porque nunca se falou tanto sobre desenvolvimento sustentável, né? Então, as empresas que adotam essas práticas, elas é que estão recebendo mais investimentos. Ou seja, uma empresa que não é sustentável, pela sua finalidade lógica, como, por exemplo, a empresa de produção de petróleo, é uma empresa que pode hoje ter um mercado mundial, ser valorizada, né, como a nossa própria Petrobras, que é uma das maiores empresas do mundo, mas o fato é que o produto principal da empresa é um combustível fóssil, ele está destinado um dia a acabar, não é um produto sustentável, e que gera também diversos produtos que não são sustentáveis, como, por exemplo, gasolina, querosene, diesel, que ao ser utilizado, você gera muitas emissões de gases de efeito estufa e que gera também outros subprodutos, como o plástico, né, que também não é um produto sustentável. Então, esse tipo de empresa, ele começa a ser mais desvalorizado no mercado de ações, no mercado empresarial, certo? Tá dando para entender isso? Tá sim, Washington. Ok. Então, como a gente falou aqui no início, né, a primeira vez que esse termo surgiu foi lá há cerca de 15 anos atrás, né? Então, mas a gente praticamente disse que é novo, porque o mundo parece que descobriu o ESG de 2019 para cá. Então, ESG é a sigla em inglês para Environmental, Social e Governance, ambiental, social e governança, né? Geralmente usada para medir as práticas ambientais, sociais e de governança de uma empresa. Então, existe uma metodologia que pega todas as informações da empresa e aí estabelece, né, para dizer o quanto ela é significativa no índice ESG, né? Então, por exemplo, eu tenho uma propriedade rural e ela está inserida no mercado de ações, vai ser estudado tudo dentro da empresa, como é que ela trata os trabalhadores, como é que ela, as técnicas de produção que existem lá, para verificar o que é sustentável e o que não é. Quanto maior for o índice dela de sustentabilidade, maior é o índice ESG e maior a possibilidade de que investidores investam nela, né?
Então, quando se diz ambiental, se diz principalmente ao meio ambiente, certo? Mas não apenas o meio ambiente, mas também o ambiente interno da empresa, né? E o que seria o ambiente interno? É justamente o que a gente viu lá naquele vídeo inicial de hoje. Você ter, por exemplo, uma área de alimentação para os funcionários, né, que seja uma alimentação de qualidade, você ter a área de lazer, você ter a área de capacitação desses profissionais, ou seja, um ambiente que faça com que o profissional se sinta em casa e que permita a ele a possibilidade de crescimento, né? No que diz respeito ao social, né? Entra também a questão ambiental e entra também a questão aqui dos stakeholders. Quem lembra o que é os stakeholders, que já está com as 2 semanas que a gente vem falando em outras aulas? Ninguém lembra? Stakeholders são todos os interessados em uma empresa, não é isso? O governo, as pessoas que compram produtos e serviços, os concorrentes, todo mundo que tem algum interesse em uma empresa é um stakeholder, né? Então surge agora o chamado conceito de capitalismo de stakeholder, ou seja, a visão capitalista do que o objetivo principal de uma empresa é obter lucro, sendo aplicado não apenas a isso, mas visando uma valorização da sociedade. Isso aconteceu com muita intensidade, por exemplo, na pandemia, quando diversas empresas fizeram doações de dinheiro para poder alimentar pessoas que estavam passando fome, doaram produtos de alimentação, doaram dinheiro para institutos como o Butantan para poder investir na produção de uma vacina, doaram insumos hospitalares, né, para o SUS. Então, o capitalismo de stakeholder é a empresa praticar ações que dão uma contribuição relevante para a sociedade, né? Ou seja, ela diminui sua margem de lucro para poder fazer o investimento na sociedade, né? E aí, por muito tempo, isso foi deixado de lado, né? Isso não existia, porque reinava aquela visão de que empresa é para lucrar mesmo e a sociedade só tem que comprar nossos produtos e nossos serviços, né? Mas se entende hoje que não, né? Se a vida dos funcionários da empresa, dos donos da empresa está melhorando, essa empresa tem a obrigação de dar uma contrapartida, né? E é isso que começa a mudar a partir de agora. E o outro princípio aqui, que é o da governança, diz respeito a como que a empresa ela é gerenciada, né? E aí vai abranger os outros critérios, né? Se ela não é sustentável é porque quem está à frente dessa empresa não são as pessoas mais conscientes, por exemplo, mas também em práticas de controle de qualidade, em práticas sustentáveis, em práticas educativas e principalmente, algo que é colocado bastante em evidência, e em países como o nosso, que é as práticas anticorrupção, né, para que a empresa ela não compactue com o ilícito, sonegando impostos, né, contribuindo com dinheiro de forma ilegal para campanhas e para políticos que tragam algum benefício para essa empresa. Então, esse é um princípio que está bastante em evidência, principalmente aqui no nosso Brasil, em virtude, né? Vocês sabem dos grandes escândalos que a gente teve nos últimos anos. Então, esses 3 pilares, eles acabam por fazer um escaneamento completo de todos os setores de uma empresa e de como essa empresa vai se relacionar também com todo mundo que está lá fora, né? Então, basicamente, é nisso que se baseiam os princípios ESG, essa preocupação ambiental, social e governança, que é uma preocupação interna e externa à empresa. ESG pode ser usado para dizer quando um negócio busca formas de minimizar seus impactos no meio ambiente, construir um mundo mais justo e responsável para as pessoas em seu entorno
e manter os melhores processos de administração, né? Então, de forma bem resumida, é isso. E aí vai ter mais um Fica a Dica aqui de hoje, né, para quem quiser se aprofundar no assunto. Quem gosta de programas de áudio, né, os chamados podcasts, pode pesquisar aí o ESG de A a Z, que é um programa produzido pela revista Exame, né, a mais importante revista de economia do país, só sobre a temática ESG. Vocês podem encontrar aí nos tocadores de áudio, né, como Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. E, obviamente, traz cada programa uma temática diferente. Inclusive, teve recentemente um episódio só sobre produção agropecuária regenerativa, né, que é uma nova metodologia que está sendo aplicada. E, obviamente, o agronegócio ele não foge ao entendimento dessa temática, né, principalmente por abraçar a questão ambiental como relevante. Pessoal, deu para compreender o que é o ESG? Então podem ficar ligados que vocês vão ouvir muito falar disso hoje em dia, né? Como eu falei, de 2019 para cá, se você for em sites, né, de grandes empresas como a Vale, uma Mage, uma Syngenta, Nestlé, você vai já encontrar no site dessas empresas uma página só falando sobre ESG, né? Mas é um assunto ainda muito novo, né? E que obviamente a gente deve ter interesse como profissional do setor, porque é algo que tende a valorizar mais as empresas que investem nessa associação, né? E aí tem um programa muito bacana, né, da Organização das Nações Unidas, junto com grandes empresas, para potencializar as práticas ESG, que é o que eu vou exibir agora aqui para vocês. Que ela vem juntamente com as chamadas ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Acredito que com certeza vocês já ouviram falar nesse assunto, não já? Esses são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, foi propagado bastante em escolas, tem alguns produtos de alimentação que as empresas que aderem a essas práticas, elas colocam no rótulo, e esses seriam os objetivos, né, do milênio, uma agenda que seria construída até 2030, né, ou seja, que o mundo conseguisse chegar a esses objetivos até 2030. A erradicação da pobreza, a fome zero e a agricultura sustentável, saúde e bem-estar para a população, qualidade de educação, igualdade de gênero, água potável e saneamento para todas as cidades, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação, né? São tantas coisas e cada uma dessa é tão complexa que a gente fica até pensando que isso aqui é uma utopia, né, que a gente talvez não possa conseguir, né? Basta a gente pegar algo como fome zero e agricultura sustentável, né? A gente sabe que ainda tem milhões de pessoas que passam fome só no nosso país, né? Estima-se que mais de 5 milhões de pessoas passam fome, e então são objetivos muito ambiciosos, de fato, mas existem muitas empresas que estão abraçando essas causas e fazendo tudo o que é possível para, obviamente, a gente conseguir chegar o mais próximo possível delas, né? Então, essa Agenda 2030, ela foi construída a partir de uma consulta global a mais de 7 milhões de pessoas e é uma agenda das pessoas, né, da humanidade em si. É uma declaração global de independência, né, como disse o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU.
E aí, nesse contexto, né, o nosso país ele tem um papel de destaque, porque muitos reconhecem que ele vai ser no futuro o maior país produtor de alimentos do mundo, né, respondendo por mais de 40% da produção mundial. Já hoje, 1 a cada 3 trabalhadores brasileiros, ele trabalha no setor do agronegócio, então as nossas responsabilidades com essa agenda, obviamente, ela só cresce, ela só tende a aumentar. E é por isso que muitas vezes a gente recebe tanta crítica lá fora com o que está acontecendo aqui no nosso país no que diz respeito a questões ambientais. Obviamente que para que isso dê certo, a gente precisa do meio empresarial trabalhando junto com o governo, estabelecendo planos e metas. E aqui nós temos as empresas, né, instituições que fazem parte dessa agenda aqui no nosso país, né? Então nós temos, por exemplo, universidades conceituadas, né, no campo da pesquisa, como a FGV. Nós temos diversas empresas que produzem produtos químicos para a agropecuária, como a Syngenta, a SL Agrícola, a Bayer, né? Grandes empresas da produção agropecuária, como a BRF, a dona das marcas Sadia e Perdigão, da indústria de laticínios, como a Danone, né? A Nestlé. E observem aqui que uma das maiores empresas, aliás, empresas não, organizações não governamentais da área do meio ambiente, que é a WWF, né? Então isso mostra que está todo mundo junto, né? São empresas do varejo, empresas do mercado financeiro, todo mundo trabalhando junto para que haja, obviamente, a construção dessa agenda. Inclusive, recentemente, né, foi lançado uma campanha para que nesse processo pós-pandemia a gente caminhe para um futuro mais sustentável, com práticas mais sustentáveis em um âmbito nacional de fato, né, que eu vou exibir aqui o vídeo dessa campanha para vocês. Inclusive participaram muitos dos principais empresários do país. 2020 foi um ano atípico. Eu, você e milhões de brasileiros ficamos presos em casa. E nesse momento de retomada das atividades, temos uma coisa a dizer. Não volte. Não volte. Não volte. Não volte. Não volte a se calar diante do preconceito. Não volte a desperdiçar água e energia. Não volte a ignorar a mudança do clima e ciência. Não volte a consumir sem pensar no amanhã. Não volte. Vá em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que fazem parte da Agenda 2030. Um esforço conjunto de países, empresas, instituições e sociedade civil. Vamos retornar de maneira sustentável, melhor do que éramos antes. Então é isso, pessoal. Parece que é algo distante, mas informações como essa nos ajudam a compreender que, de fato, o mundo já mudou, está mudando, né? Não existe mais esse conceito que produtor rural, grande empresa do agronegócio, trabalha apenas para destruir o nosso país e o meio ambiente, né? Para quem se dá o mínimo de trabalho em procurar informação, vê que ações importantíssimas como essa estão acontecendo e mudando o cenário. Isso é uma obrigação. Por quê? Porque a empresa do nosso setor, de qualquer outro, que não investe na agenda ESG, ela está perdendo dinheiro, né? Só para vocês terem ideia, no ano passado, o Brasil perdeu mais de 30 bilhões de dólares que eram investidos em empresas brasileiras. Por que isso aconteceu? Porque se reconheceu não necessariamente que essas empresas não tinham práticas sustentáveis, mas os investidores reconheceram que essas empresas estão num país que não está adotando práticas sustentáveis para poder, por exemplo, combater o desmatamento da Amazônia e ter, obviamente, um futuro mais próspero, né? Diferente de um país como a Alemanha, por exemplo, que fez todo um tratado com as empresas do país inteiro e assumiram o compromisso que nessa retomada da economia pós-pandemia,
vai ser um país 100% economia verde, né? Como já conversamos até em uma aula anterior, até mesmo o carro, da forma como a gente conhece, da forma mais tradicional, vai deixar de existir, todos os veículos lá vão ser elétricos com prazo para isso, né? E a gente nem fala aqui em prazo, então é um longo caminho a percorrer para que a gente consiga se destacar no ESG, mas é uma realidade que já está acontecendo e temos muitas empresas que dão o bom exemplo. E, obviamente, isso não chega na visão de ESG, mas chega na visão do tripé da sustentabilidade também para pequeno produtor rural, e, obviamente, isso vai ter que ser uma estratégia a ser direcionada pelas agências de extensão rural para que o produtor rural compreenda esse papel relevante que ele tem para a sociedade e também se adapte a essas novas práticas. É isso. Deu para entender tudo, pessoal? Ficou alguma dúvida? Gostaram do tema? Ok, então fiquem ligados, né, e atentos que vocês vão ouvir falar bastante desse assunto e como profissionais do setor a gente precisa se apropriar, né? Eu vou colocar o link do formulário de frequência para vocês. E lembrando que 1h20 da tarde eu estou esperando vocês aqui no Meet, né, para a gente poder assistir nossa sessão que corresponderá à aula de projetos de empreendedorismo rural, que seria feita através de postagem que deveria ter sido realizado hoje, referente ao feriado de quinta-feira, certo? Já está aí disponível o formulário para a frequência de vocês. Obrigado pela presença, bom almoço e até mais tarde.